Mauro César, agora eu vou te chamar para falar do Michael. A torcida do Flamengo tá nessa, o Michael já tá acertado com a Al-Hilal, não tá acertado. Tem aí esse imbróglio com relação a Goiás, Goianésia. Só que a informação, né, a princípio é que ele já tá indo embora. E hoje o Al-Hilal deu ultimato, porque o Al-Hilal tem que fechar a inscrição para o Mundial de Clubes. Hoje o Michael sai do Flamengo? A tendência é que é essa, que ele esse negócio seja fechado hoje. O Flamengo deve pegar aí mais de 8 milhões de dólares, né, pelo jogador. Fazendo a conversão do que pagou em real e o que receberia agora, tem um lucro aí, um lucro financeiro. Eu acho que ele deu um retorno técnico, poderia ter sido maior esse retorno técnico, mas deu um retorno técnico, ele melhorou. Desde o período do Ceni no ano passado até o Renato, acho que ele melhorou seu desempenho, ele passou a jogar futebol de uma maneira mais completa, a participar mais do jogo sem a bola, ele evoluiu. Acho que tecnicamente é um prejuízo muito grande, é uma baixa. É muito difícil você encontrar um outro jogador para o lugar dele, com as características dele, drible e velocidade, um jogador muito incisivo, né? E com ainda potencial para desenvolver, embora ele já tenha 25, 26 para 26 anos. Ele não teve base, então ele tá crescendo nessa fase da carreira. Ele não passou pelo processo do Hendrick, por exemplo. Ele não teve base, ele jogava na várzea. De repente foi jogar futebol profissional e se destacou e foi parar no Flamengo. Agora pode jogar na Arábia Saudita. Mas do ponto de vista do negócio, da grana, é interessante, né? Porque você teve o jogador, deu retorno técnico, jogador que eu acho que não valia os 7 milhões e meio de euros que o Flamengo pagou por ele. Aquilo foi um momento pré-pandemia, 1 bilhão de receita em 2019, campeão e tal. O Jesus queria porque queria o jogador, os caras foram lá e pagaram o valor que foi pedido pelo Goiás. Então é uma oportunidade rara também de conseguir recuperar essa grana com lucro, né? Agora, faz o que com esse dinheiro? Quem você contrata com as características dele, acho que é um desafio para a diretoria. Seja por empréstimo, seja em definitivo, buscar esse jogador que possa, porque fica uma lacuna. O Flamengo não tem outro jogador que faça esse papel. Características diferentes e tal, mas que também poderia jogar ali pelo lado, que era o Kennedy, foi embora, voltou para o Chelsea, então são duas baixas. Eu acho que isso faz falta fará falta, se não tiver reposição. Tem esse aspecto também, mas aí é uma tarefa dos dirigentes. Esse dinheiro, por exemplo, pode viabilizar, por exemplo, a contratação do Andreas Pereira, que já foi feita uma proposta, que é baixa, o Manchester United não aceitou, a priori, mas tem uma negociação que pode evoluir. E você receber mais de 8 milhões de dólares à vista, que pelo menos é essa a informação, né, de que os sauditas pagariam à vista, isso viabiliza muitos negócios, porque você nunca contrata jogador assim à vista, paga parcelado. Se você tem essa grana para chegar e dar um sinal, digamos assim, olha, eu pago tanto, mas tanto, me dá o jogador. Você pode fechar um negócio como esse. E no caso do Andrés, eu acho que é meio que uma prioridade ali, que até, apesar da falha na final da Libertadores, eu acho que deve o clube se empenhar em contratá-lo. Se ele jogava bem, naquela bagunça do time do Renato, no time organizado a tendência é jogar bem mais. E se for para sair, é hoje, Mauro? A não ser que os sauditas aceitem contratar o jogador mesmo depois do Mundial, né? Eles querem o jogador para quê? Para jogar o Mundial e ficar lá jogando durante 2, 3 anos? Eu creio que sim. Mas é possível que eles vinculem ou não aí ao Mundial. Mas acho que vai acabar saindo. Hoje é data limite para inscrição. Eu imagino que hoje eles consigam chegar num acordo. Estava bem próximo disso. Na sexta-feira para sábado estava bem próximo disso. Eu imagino que passou o fim de semana, que é sempre mais complicado. Sexta-feira também é o dia em que na Arábia Saudita é o feriado, né? É o dia de descanso. Então um dia a menos, aí vem sábado, domingo aqui. Imagino que hoje eles cheguem a um acordo. Envolve aí Goianésia, Goiás, aí, que são os percentuais desses clubes. O fato é que o Flamengo, acho que o Flamengo acertou. Falou, tá bom, você tem 8 milhões de dólares, 8 milhões e pouco, eu quero esse dinheiro todo para mim. Ah, mas e os outros? Aí você paga os outros por fora, aí eu quero essa grana. Essa é a minha pedida. Eu acho que nisso o clube está certo. Eu acho que o clube tem que brigar ali pelo que ele acha que vale, até porque ele valorizou o jogador. E ontem à noite... Já, a gente vai falar, inclusive, sobre alguns nomes que podem chegar no Flamengo, inclusive para substituir o Michael. Eu falei com o empresário do Everton Cebolinha. E ele confirmou que o Flamengo entrou em contato. Entrou em contato para saber da situação do Everton Cebolinha. Mas é um jogador muito caro. Inclusive que foi comprado por 20 milhões de euros pelo Benfica, que é um clube que não se dá bem com o Flamengo depois da negociação com o Jorge Jesus. E o Douglas Costa, há informações de que a diretoria do Flamengo entrou em contato com o staff. Tem chance de algum desses jogadores ser o substituto do Michael, na sua opinião, ou é impossível os dois? Eu acho que o envolvimento do nome do Cebolinha com o Flamengo só é bom agora para o Cebolinha, porque ele está em baixa, ele vai ficar em alta se o Flamengo demonstrar interesse. Não vejo chance, acho que, mas o Benfica pagou 20 milhões de euros e o Benfica está com um técnico interino, não sabe quem vai ser o novo treinador para uma outra temporada, tem agora a Liga dos Campeões, tudo pode mudar, né? Vai que o Cebolinha joga bem, elimina o Ajax e tudo muda. Então, eu acho essa negociação
negociação muito difícil, quase que impossível. Mas para algumas pessoas pode ser conveniente a especulação. Agora, no caso específico do Douglas Costa, acho que assim, para o Flamengo só valeria a pena se fosse um contrato que protegesse demais o clube, né? Um salário por produtividade, porque é um jogador com histórico de lesões, vários problemas no Grêmio, jogou 26 partidas no Grêmio. Nas temporadas anteriores, no Bayern, na Juventus, jogou muito pouco. A última vez que ele jogou mais de 30 jogos num campeonato nacional foi 17-18 pela Juventus. Ou seja, desde 2017-18 que ele não consegue fazer 30 partidas num campeonato. Depois foram poucos jogos. No Grêmio ele não deu retorno técnico. Tem a história dos casamentos, que adora quer casar numa data a maioria dos jogadores de futebol gosta de separar, ele gosta de casar mesmo. Mas quer casar na semana que o time briga para não cair, quer casar quando o time volta das férias, eles vão estar em casa de novo. Muita paixão, né? Muito amor, velho. É um jogador bem complicado, né? Tecnicamente, se for analisar, ele é melhor do que o Michael, claro que é melhor que o Michael. Ele foi jogar com o Guardiola no Bayern de Munique, agora é um jogador tanto quanto problemático. Eu acho que para contratar esse jogador, estou falando agora que eu falei lá atrás quando o São Paulo teve interesse também. Tem que ser um acordo que proteja o clube. Ou seja, se você não atingir determinadas metas, não tem interesse em ficar contigo. Contrato de produtividade. Ele está em baixa. Ele não está em condições de colocar assim, grandes exigências para clube grande físicas, né? Não é nem, muitas delas não são culpa dele, acontece, a gente não sabe, né? Seria reserva. Em relação ao Everton Cebolinha, é verdade mesmo, porque ontem à noite, saindo do Canelado, eu estava indo para casa e a gente do Audax tem um pedaço do Bruno Guimarães. Né? O Bruno Guimarães, eles são o mesmo staff. A coxa direita, a coxa esquerda. E são o mesmo staff. O empresário, um dos staff do Bruno Guimarães estava indo para a Europa ontem à noite, porque ele provavelmente está sendo comprado pela Juventus. Por 45 milhões de euros. Eu tô rezando para que compre meu, para entrar uma moeda lá pro Audax. E é o mesmo cara, eu perguntei, há um interesse. Ele falou, não, o Flamengo procurou a gente mesmo para querer trazer o Everton Cebolinha. Eu falei, inclusive, com o empresário. Agora, é o que o Mauro César falou. Ele é caríssimo, né, Mauro? Agora o betting, ele é caríssimo. Foi 20 milhões de euros pro Benfica. Douglas Costa, por exemplo. 28 entre os dois. Jogos, 28 jogos pelo Grêmio, 3 gols e 1 assistência. Não é nada. E 3 casamentos. Vale a pena? E festa para caramba. O pacote, assim, o Douglas Costa já de algum tempo, inclusive quando ele foi para a Juventus, quando ele saiu do Bayern, foi para a Juventus, voltou para o Bayern ele agora. Ele é da Juventus ainda, né? Não, acho que é do Bayern. Ele é da Juventus, tem 2 anos de contrato ainda com a Juventus. Tem com alguém. Agora a questão é a seguinte, é um contrato de risco e, de novo, não é um desrespeito, é um fato, ele sabe. Dos jogadores de altíssimo nível, ele é de altíssimo nível, não só no Brasil, no mundo. E com alto salário. Salário altíssimo. É um dos jogadores mais problemáticos pela essa questão física. Só a física. Ele não está conseguindo ter há muito tempo uma sequência, até pelo jeito, né? Aquele torque, aquela explosão dele que, sei lá, que evidentemente que não é médico e com todo o cuidado e respeito possível. Mas é só pegar o histórico de lesões dele, é muito grave, é muito grande. Então, qualquer que seja o clube dele, vai ter um risco maior. Tecnicamente ainda, e pela idade, e acredito pela vontade, porque ninguém quer se lesionar, né? Alguns jogadores na história até pareceu que mais gostavam mesmo, dariam nome para o naming rights do departamento médico do clube. Não vou citar, mas vocês já imaginam que é o diabinho vermelho ou verde e branco que está aqui na minha orelha. Mas enfim, então ele é um caso. O Everton Cebolinha é muito bom jogador, só que precisa ver exatamente como qualquer atleta, qualquer profissional, o preço. Não dá para, como destacou o Mauro César, pagar o que o Flamengo... E nem deve ser o caso se o Flamengo quisesse comprar pelo preço do Benfica quando levou do Grêmio.